Projeto que mexe com a sociedade, né? Muito mais, inclusive, pela questão ideológica do que na prática, porque na prática o passaporte da vacina já existe em alguns lugares. As universidades públicas, por exemplo, estão exigindo, Paulo, a comprovante de vacinação e isso é um passaporte, né? Apesar de hoje ele ser ilegal. Não há ainda nenhuma lei que regulamente isso. São questões administrativas e decisões administrativas não têm esse poder de barrar alguém para entrar em algum prédio público, por exemplo. Se a Assembleia aprovar essa regra, aí vai ter uma regra de verdade para regulamentar isso. Mas, Paulo, os deputados dizem que é uma questão muito delicada e que a votação em plenário vai acontecer só na semana que vem. Essa semana vai ser esse trâmite mais burocrático das comissões, mas que ninguém arrisca palpite do que vai dar. É delicada, você tem uma pressão midiática enorme aí em cima dessa situação, né? Porque virou posição política mesmo. Não tem mérito científico, não tem nada disso, não tem questões sociais. O que tem é assim, se você é da corrente política tal, você tem que ser favorável ao passaporte sanitário para você sinalizar a sua virtude. E se você é da outra corrente, você tem que ser contra. Tá um tanto desse jeito. E o que está por trás mesmo, aliás, o que deveria estar, não é considerado. Tomara que essa lei passe, eu já torço mesmo para isso, porque entendo que o passaporte é segregacionista e que só vai colaborar para ampliar tensões sociais e isso é tudo que nós não precisamos. E é importante tudo que não precisamos. E sanitariamente o efeito dele é zero. É isso que eu ia falar, Paulo, porque assim, a pessoa, infelizmente, continua transmitindo o vírus mesmo vacinada, né? Claro que a vacina ajuda, ela diminui os efeitos mais graves da doença, né? Os números mostram isso, apesar de algumas pessoas discutirem os números também, porque a ciência é feita disso, né? Dos contraditórios se enfrentando até para chegar lá no final a uma síntese. Mas veja, Paulo, a circulação do vírus, pelo menos as vacinas que aí estão, elas não impedem. Impede, continua, isso é claro, isso já há estudos sobre isso, o médico te recomenda isso. Eu fui contaminado, vacinado e a recomendação é fique em casa porque você pode transmitir. De que adianta? Se eu tivesse um passaporte, após a minha segunda dose de vacina, eu poderia estar circulando, Mark. Poderia estar circulando e transmitindo, então não faz sentido nenhum, é inócuo. É só, repito, uma espécie de passaporte de virtude, na verdade. É isso, e é importante a conscientização. Então, se você, por exemplo, tem sintoma, vacinado ou não vacinado, não saia de casa, procure lá fazer o exame, se precisar procure auxílio médico, mas é a conscientização que vale, é isso que resolve, né? Um pedaço de papel dizendo alguma coisa não resolve.